Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Eu te convido agora para lermos o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 7. Nós iremos ler do versículo 10 até o 11. E diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Você já deve ter ouvido falar da história das 10 pragas sobre o Egito. O texto que lemos hoje é o primeiro sinal que Deus manifesta através de Moisés e Arão antes da primeira praga, que seria a transformação das águas do rio Nilo em sangue. A história das 10 pragas com certeza foi uma das maiores batalhas espirituais do Antigo Testamento, e através dessa história podemos saber um pouco mais sobre o nível de poder do diabo. Podemos entender a extensão de seus poderes e até onde chega o seu limite. Mas você pode estar se perguntando, onde é que o diabo entra na história das 10 pragas do Egito? Bem, vamos lá. No passado, o diabo ficava muito bem escondido na história. Pouco se ouvia falar dele, e era uma vantagem poderosa que ele tinha sobre a humanidade, pois é praticamente impossível se combater aquilo que nós não conhecemos ou sequer sabemos que existe. Hoje em dia, ele está se fazendo esquecer novamente pela história. Acredito que muito disso se dá pelo fato da tecnologia ter aumentado, e com isso as pessoas vão se tornando cada vez mais céticas a qualquer tipo de coisa que acontece no âmbito espiritual, o que faz com que novamente o diabo ganhe uma vantagem enorme, pois as pessoas estão deixando de acreditar que ele existe. Mas eu te afirmo categoricamente que, infelizmente, o diabo existe, e ele é real, e ele tem poderes que são limitados, mas que não devem ser subestimados. A palavra de Deus nos ensina, na primeira epístola de João, no capítulo 3 e verso 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, um dos objetivos de Jesus ter vindo ao mundo foi para destruir as obras do diabo. Agora que isso está esclarecido, vamos voltar à história das 10 pragas. No Antigo Testamento, quando Deus enviou Moisés e Arão para demonstrar o poder de Deus diante de Faraó, algo pouco comentado acontece. Os magos do Egito replicam os primeiros sinais através de seus encantamentos, e começa a haver ali um enfrentamento de poderes e sinais miraculosos entre Moisés e os magos do Egito. Nós sabemos que Moisés realiza esses sinais miraculosos através do poder de Deus. Se Moisés atuava em nome de Deus, fica claro que os magos que se opunham a ele atuavam através do poder do diabo. Ou seja, podemos afirmar com isso que o diabo tem poder para realizar milagres. Porém, só existe um objetivo do inimigo para realizar essas obras, que é disseminar a mentira e enganar as pessoas. Quando Deus enviou Moisés diante de Faraó, o objetivo de se realizar os sinais diante de Faraó era fazer ele acreditar que Deus era poderoso e estava agindo através de Moisés. Quando os magos do Egito realizam os mesmos tipos de sinais, isso acaba ridicularizando o próprio Deus e Moisés. Então, Faraó não dá crédito para Moisés e Arão. O primeiro sinal que Deus realiza através de Moisés e Arão é transformar um pedaço de madeira em uma serpente. É algo realmente extraordinário, pois nesse caso, o milagre é a alteração da matéria. Um pedaço de madeira se torna um ser vivo, e a Bíblia relata que os magos do Egito replicaram esse feito. Ou seja, nós aprendemos aqui que o diabo tem poder de alterar a matéria. A primeira vez que estudamos esse texto
e paramos para analisar dessa forma, ficamos chocados, pois passamos a entender um pouco mais a extensão do poder do nosso inimigo, que é algo absurdo. Porém, devemos lembrar que o diabo já esteve no céu e era um dos anjos mais poderosos que existiu, se não o mais poderoso que foi criado por Deus. Mas o poder do diabo em si não é o seu principal trunfo, até porque ele é limitado, pois dentro da história das 10 pragas, chega em um ponto onde os próprios magos de Faraó não conseguem replicar os milagres e reconhecem que o poder de Deus, do Deus de Moisés e Arão, era muito maior do que os dos deuses do Egito. Ou seja, é algo óbvio, o poder de Deus é muito maior que o poder do diabo. Afinal de contas, a criatura nunca será maior que o seu Criador. Mas agora, vamos parar para raciocinar um pouco, e eu vou te explicar o porquê o maior trunfo do diabo é o engano. Por isso, ele é chamado de pai da mentira. Nós vimos que ele tem o poder de alterar a matéria e realizar muitos tipos de milagres, não no mesmo nível de Deus, mas algo que com certeza deixaria qualquer ser humano impressionado. Quando lemos os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é o seguinte: somente adorarás ao Senhor teu Deus. Não se deve adorar a outros deuses, e nem se criar para si imagens de escultura. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, ele não exclui o primeiro mandamento, ou seja, a lealdade exclusiva a Deus continua valendo no Novo Testamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel sempre pecava contra Deus e se voltava à idolatria. Um dos principais deuses que Israel adorava no Antigo Testamento se chamava Baal. Eu já expliquei aqui em vídeos anteriores que Baal se refere às iniciais de 4 grandes príncipes do inferno, que são Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. De uma forma simples e clara, a principal estratégia do diabo é te enganar através de, quem sabe, um grande milagre e receber a adoração e devoção que você deveria dedicar a Deus, pois todos nós já cansamos de ouvir que Lúcifer caiu porque ele queria se assentar no trono de Deus. Então, a melhor forma de se vingar do Criador é gerar a idolatria no coração dos homens e receber a adoração deles no lugar de Deus. Por isso que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus detesta o pecado de idolatria, pois quando você idolatra algo, existe um demônio recebendo adoração através daquele objeto. Confesso para vocês que esse foi um dos vídeos mais difíceis que fiz nesse canal, mas foi algo bem específico que Deus me revelou e me mandou fazer. E esta é a verdade que expõe o truque mais velho de Satanás. Em João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te convido a refletir sobre tudo o que foi ensinado nesse vídeo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa fazer com que você enxergue a verdade do Evangelho de Cristo. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.